Olá, bem-vindos a mais um Minuto Saúde. Eu sou Paulo Tenório, sou médico ginecologista, médico especialista em mamas e hoje eu venho aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre algum assunto importante em saúde para todos nós. Hoje nós vamos falar algo que está em alta e todos nós devemos se preocupar. Muitas vezes nós não damos bola, achamos que é uma doença simples, algo que pode ser passageiro, que não traga problema, mas a gente sabe que infelizmente nós temos muitos problemas. Os hospitais estão lotados, atendimentos em pronto-socorro, em postos de saúde, e isso em todas as faixas etárias, tanto em criança, como em adulto e como idosos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a gripe. Chegou o inverno, chegou o meio do ano, esfriou o tempo, a gente tem um aumento no nosso país, como em todo o mundo também, do vírus da gripe, das infecções das vias aéreas, infecções de garganta, nariz, pulmão, pelo vírus da gripe. E por que ele é tão importante? Primeiro, porque transmite muito fácil, a gente tem uma transmissão enorme e muito fácil do vírus da gripe. Se a gente está num ambiente com outras pessoas, uma delas com gripe, a chance de transmissão para as outras é muito grande. A segunda, o fato do contato, apertar a mão, um abraço, um beijo, isso pode transmitir também muito fácil o vírus da gripe e ele é muito rápido de passar de uma pessoa para outra. E a gente tem um grande problema que além de a gente ter a doença e muitas vezes ela afastar a gente do nosso dia a dia, da escola, do trabalho, porque em algumas situações ela pode decair, a gente pode decair, ficar ruim, ficar acamado. O grande problema é que a vírus da gripe ele traz uma situação, ele diminui a imunidade, ele dá um processo inflamatório no nosso organismo e pode facilitar outras infecções, que é aí que está o problema. A gente tem situações em que pode exacerbar, aumentar uma asma para quem já tem asma. Nas crianças, aumentar a questão de falta de ar, aumentar a questão de pneumonia. Da mesma forma que para o idoso também, a gripe ela tende a ser mais potente e aumentando a chance de uma pneumonia. E uma pneumonia no idoso é uma das principais causas de mortalidade, de morte por uma infecção pulmonar. Então o vírus da gripe ele não é um vírus tão simples como muitas vezes a gente considera e a gente leva em consideração, mas é um vírus que pode trazer outras doenças muito mais importantes, tá bom? Qual que é a grande questão de prevenção dele? Nós temos a prevenção que é com vacina e a prevenção geral no nosso dia a dia. Primeiro, em relação ao nosso dia a dia, qual que é a questão? Não ficar em ambientes fechados, com muita gente, tem que ter ventilação. Não é porque que está frio, está numa sala de aula, está numa sala de reunião, as janelas todas fechadas. Porque se uma pessoa estiver tossindo ou numa fase ainda muito leve, mas está eliminando o vírus, ele rapidamente vai ser disseminado para as outras pessoas. Então, ventilação, ambientes fechados com muitas pessoas, jamais. Segundo, cuidado ao cumprimentar outras pessoas, ao aperto de mão, higienizar as mãos, lavar as mãos sempre quando for comer ou se for levar a mão até as vias aéreas. Então as mãos têm que ser sempre higienizadas. Higienizadas pode ser com água e sabão ou álcool gel. Isso a gente sabe que o vírus da gripe é muito sensível a isso. O álcool gel e a lavagem das mãos também vai diminuir muito a transmissão do vírus e a chance das pessoas se infectarem. E terceiro, a gente manter a nossa imunidade adequada. No frio também, e a gente sabe que isso cai, aumenta essas chances da gente adquirir essas doenças. Então assim, uma alimentação adequada, uma alimentação natural, uma alimentação saudável, com menos álcool, menos tabaco, e manter atividades físicas. A gente sabe que no frio é mais difícil de sair, mais difícil de andar, mais difícil de correr, mas nós temos que manter uma atividade física porque isso mantém o nosso sistema imunológico em ordem e evita-se uma infecção pelo vírus da gripe. Todas essas atividades, todas essas
essas situações, esses cuidados que, se nós tivermos, evita a transmissão e evita a aquisição do vírus. E a segunda, muito também importante, é a questão da vacinação. No Brasil, a gente tem todo ano a campanha da vacinação pelo Ministério da Saúde. Nós já começamos, já tem um tempo, e ainda está em ativa, ainda está disponível nas unidades de saúde e na rede particular a vacina contra o vírus da gripe. Que a vacina não leva ao vírus, é um vírus morto. Ele vai estimular o nosso organismo a criar anticorpos, defesa contra o vírus da gripe, se a gente tiver o contato. A vacina da gripe deve ser indicada para todo mundo, até bebês devem tomar, idosos devem tomar. Em algumas situações, pacientes que têm uma imunidade diminuída têm que tomar até 2 doses, mas todos estão indicados o uso da vacina de gripe. Mesmo quem está gripado ou eventualmente se estiver num estágio muito alto de gripe, tendo febre e tudo, a gente tende a evitar, porque a vacina pode estimular gripe, pode estimular um pouquinho o mal-estar no início, mas a grande maioria das vezes é uma vacina muito segura, com nenhum efeito colateral. E ela deve ser tomada porque ela é muito, muito eficaz, e lembrando que ela tem a validade só para esse ano. Cada ano o vírus está se modificando e essa vacina ela é modificada, então a validade dela é só para esse período, o período do ano que ela foi liberada. Nós temos na rede privada, que são 4 vírus, e na rede pública, que são 3 vírus. Não tem diferença nenhuma. O 4º vírus, que é incluso na vacina das clínicas particulares, é um vírus muito, 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 muito raro. Os 3 principais, eles estão inclusos, que são os que dão a mais gripe no nosso país, eles estão inclusos na vacina que nós temos disponível no SUS, e é o suficiente, tá? Então, fica a dica, além dos cuidados, todo mundo deve se vacinar. A gripe é uma doença, pode ser considerada simples, mas ela pode trazer muitas complicações, tirar muita gente do trabalho, do seu dia a dia, da escola, e ela tem que ser bem manejada, ela tem que ser bem tratada, porque ela pode trazer complicações. E vamos se prevenir, vamos se cuidar em relação à higiene, à nossa imunidade, e vacina de gripe para todo mundo, desde o bebezinho até para o adulto. Fica a dica aí dessa semana que vem estamos de volta. Um beijão!